Vamos começar nossa aula aqui falando sobre mãos, né? Vamos desenhar hoje mãos e braços. Aqui tem algumas mãos desenhadas e a gente vai mostrar como é que a gente faz para partir dessa estrutura aqui, tá? Deixa eu colocar ela um pouquinho mais aqui para o canto. Deixa eu colocar ela mais para cá. E aí vamos começar, tá? A ideia é a gente começar por um retângulo, né? Então a gente riscar um retângulo aqui, né? E esse retângulo da metade um pouco mais para cima, a gente vai dividir esse retângulo aqui em 4 partes. Nesse quadrante aqui, ó, é o quadrante onde a gente vai desenhar o dedão, né? E o dedão, ele está sempre em oposição aos outros dedos. Então a gente usa como base essa estrutura aqui, ó, fazendo ele para fora. Aí a gente pode depois fazer as divisões aqui, né? E aí sempre curvando mais ele aqui para poder fazer o dedão, né? Os outros, eles vão estar aqui dividido em 4 partes, né? 4 pedaços. A gente começa sempre pensando também em termos circulares, né? E para fazer isso, a gente vai ter essas 3 divisões aqui, ó, né? 3 divisões. Então a gente começa aqui com esse primeiro, né? E aí a gente sempre deixa uma folguinha aqui entre um e outro. Aí faz o do meio, né? Que é mais largo. Depois esse outro aqui um pouco menor. E aí depois aqui o dedinho, né? Um pouco menor ainda. Sempre pensando aqui em forma circular para que a gente consiga fazer eles direitinho, né? Quando a gente chega nesse ponto aqui, ó, para baixo, a gente sempre diminui, porque essa parte do braço aqui, ela vai ser menor do que esse retângulo que a gente fez, tá? E aí desse ponto aqui sai essa divisão do osso aqui que a gente tem em 2 partes. Então a gente vai ter essa estrutura. Se a gente for fazer, por exemplo, a mão fechada, se a gente imaginar que a gente tem aquele retângulo ali, né? Tem um retângulo, a gente vai usar pela metade, né, para fazer a mão fechada. Pensa também em formas de quadrante, porque o que vai acontecer? O dedão, né? Ele vai sair para cá e aí ele dobra, então ele vem para dentro. Então a gente tem aqui, ó, a divisão, mais uma e a terceira. Então ele está virado para cá. A gente tem isso. Os dedos vão estar dobrados. Então o que acontece? Por mais que a gente faça força, existe um volume para eles, né? Então essas duas divisões aqui, elas vão para dentro. Então o que a gente vai ter é isso aqui, ó. A gente vai ter sempre pensando também de forma circular. Então a gente vai ter isso aqui, ó, né? Sendo que a última do dedinho está aqui, e como a gente comprime, um pedaço de pele avança aqui, né? Fazendo isso. Então a gente vai ter esse aqui, ó, a mão fechada, tá? Em termos de perspectiva da mão, a gente tem que imaginar, por exemplo, essa nossa mesma estrutura, só que em forma de uma canaleta, né? Como se fosse um telhado. Então, se eu puxar ela aqui assim, ó, a gente consegue fazer a estrutura da mão. Vou fazer a mesma divisão, né, que a gente colocou do centro, então a gente vai ter isso aqui, ó, né? Cada ponto desses aqui, ó, vai sair um dedo. Então a gente vai ter a divisão em 4 partes. Aqui, ó, eu vou dividir de novo para saber de onde sai o dedão. E aí o dedão ele vai avançar para cá, né? E vai terminar nessa ponta. Ele vai sair aqui, ó, e vai encostar nesse ponto. Então ele é mais largo aqui e fecha aqui. Lembrando que eu tenho uma divisão, depois a outra, fazendo isso aqui, ó, o dedão. E aí eu tenho os dedos, né? Que vão avançar para essa direção aqui. Lembrando que a gente tem as 3 divisões, né? Que fazem isso, de forma circular. Então a gente tem esse primeiro, ó, né? Primeiro dedo aqui, aí vai ter o segundo, ó, que vai estar do lado dele aqui, sendo que aqui vai estar o osso, ó. Aí a gente tem o terceiro, ó,
né, que é um pouco menor, e o último dedo, ó, que é um pouco menor. Lembrando que nesse pedaço aqui vai estar o ossinho dos dedos, ó. Então eles vêm nessa direção, né, e a gente sempre deixa um espaço aqui entre a mão e o punho, tá? Porque nesse espaço aqui, ó, tem o osso que faz a junção deles, então vai ter isso aqui. As unhas, elas vão estar sempre fazendo essa curvatura aqui para fora. É lógico, quando a unha está cortada, senão ela vai ser diferente. E do dedão aqui em oposição, porque ele abre desse jeito, tá? Então a gente tem assim. E aí vai depender. Por exemplo, se a gente fizer essa mão mais estreita, ela vai ser uma mão mais alongada e assim por diante. E a ideia também é a gente poder fazer, por exemplo, a mão em outras posições. Se eu faço, por exemplo, as costas da mão, eu posso imaginar essa estrutura aqui, ó, daquela nossa telha, né? E aí imaginar a telha aqui assim, ó, onde eu tenho as divisões aqui, né, dos dedos, e lembrando dessa aqui, ó, onde vai estar o dedão. Então vamos supor que o dedão saiu aqui e ele está virado para dentro. Aí eu vou pegar só esse pedaço. Se eu tenho eles aqui de fora, então eu começo um pouco maior o outro, um pouco maior o outro e um pouco menor esse aqui, fazendo isso, né? Dou um espaço aqui, ó, para fazer o punho, eu tenho esse ossinho, né? E depois essa entrada aqui, ó. E aí eu coloco esses ossos, ó. Tem o primeiro, segundo, terceiro e o quarto aqui, ó. E aí eu tenho a mão assim. E aí a gente pode imaginar, por exemplo, que de repente a mão tem alguma coisa que está saindo aqui, ó. Ela vai sair desse jeito, tá fazendo isso, ó. Tá segurando alguma coisa aqui, ó. Ó, então ela tá segurando, ó. Lembrando que tem que lembrar isso aqui, ó, para ver que onde está passando aquele objeto, para que ele fique certinho, né? Então tem a mão, as costas da mão aqui. A ideia é criar estruturas diferentes, né? Então eu posso, por exemplo, pegar aquela estrutura também ali da telha, né? Que a gente viu. De repente o dedão ele sai daqui, né? Aí ele está virado para cá, né? Tem a primeira divisão e depois a outra divisão e a pontinha dele. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Então tem ele aqui assim, né? Vou dividir aqui em 4 partes. Aí, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, né? Ele está assim, ó. O segundo aqui, ó, está dobrado para cá. Então lembrando que aqui está o osso, né? Tem esse ossinho aqui, ó. Então o outro está dobrado aqui, esse aqui também tá, e esse aqui está levantado aqui assim, ó. Então aqui, ó, tem uma mão fazendo heavy metal, ó. Lembrando que tem que deixar um espaço, ó. Então, botei isso aqui, ó. Né? A ideia é fazer essas principais e depois inventar duas posições diferentes. Aqui esse exemplo da mão, ó. Tem vários exemplos aqui também, ó. A mesma coisa que eu fiz lá, mostrando possibilidades diferentes aqui, ó, segurando com ela esticada, né? Várias mãozinhas aqui diferentes, iguais àquelas ali, ó. Então você tem os exemplos. Eu vou deixar assim, que de repente vocês podem olhar e ter inspiração aqui para poder fazer aquelas mãos, tá? Além dessa daqui, aí a gente parte para o braço, ó. Tem a estrutura do braço aqui, né? Então, como é que a gente faz a estrutura do braço? Deixa eu chegar para cá, para a gente poder ver o princípio dela. A gente começa pensando assim, ó, uma circunferência, e aí um cilindro, tá vendo? Mais um cilindro, tá? E depois aqui a área da mão, né? Vocês podem perceber que esses cilindros, eles são quase do mesmo tamanho. A diferença é que esse cilindro aqui está mais reto e esse aqui, ó, ele começa largo aqui e vai estreitando nessa direção. Então, se eu fosse imaginar aqui o braço assim, ó, eu tenho esse músculo do ombro, que é o deltoide, né? Aí a gente vai ter a parte de trás aqui, ó,
e a parte da frente. Esse aqui é o tríceps, né, que ele faz isso, e depois aqui a gente vai ter o bíceps. Aí a gente vai ter o outro braço encaixando aqui, ó, o antebraço, né? Segue aqui, ó, a gente vai ter o cotovelo, né? E a gente tem as duas divisões aqui, porque passa o osso aqui, né? E aí tem a musculatura que segue nessa direção e fecha aqui, para a gente poder fazer a mão. Então aqui eu vou fazer só uma mão mais ou menos, só para vocês terem uma ideia aqui como é que ficaria a mão. Deixa eu deixar o dedo mais fino aqui, que nem esse. Como é que estaria a mão nessa posição aqui. Então, mais ou menos assim, ó, né? Lembrando que tem que deixar essa aqui, a parte aqui mais fininha, né? E aqui vai ter um osso, né? Vai ter um ossinho ali. Então, beleza. Então, esse lado aqui, ó, esse pedaço é mais largo, né? Como aqui, ó. Aqui é mais largo e quando chega nesse ponto ele é mais estreito. Então, nesses dois pontos aqui, ó, nesse e nesse ele é mais estreito. E aqui em cima, ó, é mais largo. E aqui também é mais largo. E o ombro, ele encaixa na forma de delta, porque esse músculo, na verdade, ele se divide em três partes, tá? Isso quando o músculo aparece, né? Então, como é que a gente tem o braço aqui, na verdade? A gente vai ter um braço, nesse caso, os músculos estão bem evidentes, que é só para vocês entenderem como é que ele funciona. Mas aí a gente tem assim, ó, se a gente for olhar o personagem de frente, então vamos supor que aqui ele está de frente, tá? Então aqui tem a área do peito do personagem, aqui vai estar o ombro e aqui vai estar a cabeça, né? Então o ombro está encaixando aqui, ó, nesse setor. O que acontece? O ombro, ele faz isso, né? Ele encaixa aqui. Então a gente tem uma musculatura que faz isso aqui, ó. Ela é dividida em três partes. Então a gente está vendo uma parte, duas, a outra está do lado de trás. Aí a gente vai ter aqui o bíceps, que é esse pedaço aqui, ó, que ele encaixa nesse ponto. Aqui, ó, a gente vai ter o encaixe do peito, né? Aqui, ó, a área do nosso sovaco, né? A parte interna, tá? E aí depois esse bíceps ele vem aqui e encaixa o outro o antebraço já encaixa aqui, ó. Então ele tem essa divisão. Aqui estaria o cotovelo e aqui continua a musculatura do antebraço. Vai fazer isso, né? Ela fecha aqui, ó. Então a gente tem isso, né? Que é onde vai entrar a mão. Nesse ponto, lembrando que tem que deixar um espaço aqui, né? Para fazer a dobra da mão. E aí já entra a mão aqui. Aqui no caso eu vou fazer a palma da mão virada para a gente, ó. Então a gente vai ter isso, ó. Certo? Tem aqui, ó. Então aqui o braço a gente vendo a pessoa de frente, né? Vai ter isso aqui. Então aqui está o peito, está o ombro, o bíceps, né? E o antebraço aqui. Lembrando que aqui é mais largo, aqui estreita. Aqui é mais largo, aqui estreita, tá? Então se a gente vê esse mesmo desenho agora de costas, né? Então aqui a gente vai ter as costas. Mesma coisa, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, aquele músculo que a gente viu das costas. A gente tem aqui o ombro, né? Vai ter o ombro aqui, então a gente vai ver esse pequeno pedaço aqui do músculo das costas, né? E o ombro encaixando já aqui. E aí a gente tem o músculo das costas, que é, né, do braço, que seria, né, vou fazer só a medida primeiro, então ele está encaixado aqui, ó, né? A gente tem o músculo das costas, que é esse aqui, ó, no braço, que é o tríceps, ele faz um Vzinho aqui, né? Aí na continuidade dele a gente tem aqui o cotovelo, tá? Aí do cotovelo aqui vai sair já o antebraço, ó. Ele vai fazer isso, né? Vai fazer isso. Desse ponto para cá vai estar o antebraço, né? Ele vem até aqui embaixo. Aqui no antebraço a gente tem algumas divisões, né? A gente tem esse aqui, ó, dois músculos, porque aqui está o osso. Então a gente tem esses dois músculos. Esses dois músculos aqui, ó, eles são divididos, eles fazem isso. E aí a gente tem aqui para depois sair a mão. Então aqui a gente está vendo ela de costas, né? Então o que fica mais evidente, ó, se a gente dividir aqui assim, o que fica mais evidente é o dedinho aqui em primeiro plano, né? E aí vão sair os outros dedos, ó.
e o dedão lá atrás. Então aqui em primeiro plano vai estar o dedinho, vai estar fazendo isso aqui, ó. Então aqui a gente tem de costas. Aqui é frente, ó. Frente, aqui costas, né? E agora de lado. Aí para a gente fazer de lado, aqui a gente pensa da seguinte maneira, né? Seguindo aquele exemplo lá. Agora aqui a gente vê o músculo inteiro do braço, que é o deltoide, né? Então já que a gente está vendo ele, ó, ele inteiro fica assim. Nesse ponto aqui, ó, vai estar o bíceps e nesse ponto aqui vai estar o tríceps, né? E aí vai fazer isso. Nesse ponto aqui, ó, vai estar o cotovelo, né? O antebraço ele avança aqui um pouquinho para fazer isso, ó. E aí a gente também pensa da mesma maneira, mais largo em cima, mais estreito embaixo, tá? E a gente vai ter isso aqui, ó. Lembrando que tem esse ossinho aqui, né, do braço. Então a gente vai ter aqui a mão. O mais importante agora aqui é o braço. Então aqui tem volume, né? Aqui vai estar o osso e aqui vai estar... Aqui tem volume e aqui também tem volume. Lembrando que quando esse músculo aqui está esticado, esse aqui está contraído. Então se esse aqui está esticado, esse contrai. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Se esse aqui está contraído, né, ele vai expandir para cá e esse aqui vai ficar esticado. É sempre inverso, né? Porque nesse caso o braço está vindo para cá e nesse aqui ele está nessa direção. Então, esses aqui são as posições básicas para vocês desenharem os braços. E aí a gente pode também começar a inventar posições diferentes. Por exemplo, se eu começo a pensar em termos de perspectiva usando isso aqui, ó, a gente pode colocar esse cilindro em perspectiva. Ó. Aí a gente vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai ter isso. Nesse ponto aqui, ó, vai estar o ombro, ó. Né? O ombro ele avança aqui, esse deltoide, né? A gente fala deltoide porque ele tem esse formato. Então ele vai avançar aqui, ó. Aqui vai estar o tríceps, ó. Vai fazer isso e aqui vai estar o bíceps. Né? Aqui vai estar o cotovelo e aí o braço vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar esse pincel, esse lápis mais grosso aqui, que aí dá para ver melhor. Ó, tá vendo? E aí aqui vai sair a mão. Tá? Aí a ideia é criar posições diferentes, então dos braços aqui. Né? Eu vou deixar depois um link lá para vocês verem, mas a gente tem basicamente isso aqui para o desenho. Então a gente tem os braços, né? Como a gente já viu aqui, né? E aí, ó, alguns exemplos aqui do que a gente fez também dos braços para vocês poderem ver como é que funciona. Então tem aqui todos os desenhos que eu fiz lá, eles estão aqui para a gente poder ver. Né? É lógico, quando a gente desenha o braço, não precisa fazer o músculo tão saliente, você pode fazer ele mais relaxado, né? Só indicando algumas áreas, não precisa também desenhar ele completamente riscado, como se fosse um atleta. Pode ser uma coisa mais normal. Tá? Então tem esses aqui e esses aqui que a gente acabou de fazer. Tá bom? Vou deixar aqui um tempinho para vocês observarem, caso vocês queiram parar a tela para poder ver. Né? Tem aqui o desenho do braço, certo?